Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Enfermagem, professora Érica Tainá, e hoje nós vamos continuar e finalizar a série de sinais vitais. Nos vídeos anteriores nós falamos sobre temperatura, falamos sobre convulsão febril, tá bem interessante esse vídeo, falamos também sobre frequência respiratória e hoje nós vamos falar sobre frequência cardíaca, sobre pressão arterial e sobre dor também. Então vamos lá começar. Para a aula de hoje a gente vai precisar voltar nas aulas de anatomia. Então, alguns princípios básicos de anatomia nós vamos relembrar, além de falar das técnicas de aferição da pressão e da frequência cardíaca. Então, vamos começar. Sinais vitais, pressão arterial. Para falar sobre pressão arterial, nós precisamos relembrar o que é artéria. O que é a artéria? É um vaso sanguíneo que vai levar o sangue do coração para o corpo. Bem fácil isso, né? E nós precisamos agora relembrar a circulação. Eu não vou passar para vocês detalhe por detalhe da circulação, mas nós precisamos ter uma noção, uma ideia do que está acontecendo aqui, porque tudo isso está diretamente ligado à pressão arterial. Porque o que é a pressão arterial? A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue que sai do ventrículo esquerdo e bate na parede das artérias. Então, a pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias. É esse o conceito. Muito fácil, né? Então, nós vamos aferir isso. Primeiro de tudo, ninguém tira a pressão de ninguém. Se você tirar a pressão de uma pessoa, morreu. Ninguém tira a pressão de ninguém. A gente afere a pressão da pessoa, beleza? Esse já é o primeiro termo que você, como profissional de saúde, como técnico de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, você precisa saber. Aferir a pressão arterial. Então, vamos voltar. Aqui eu trouxe para vocês um desenho da anatomia do coração. É um desenho bem simples. E ele também, de forma simples, vai trazer para a gente como que é feita essa circulação. Nós sabemos que o coração ele é dividido em 4 câmaras. 4 câmaras. Nós temos as superiores e as inferiores. As superiores nós vamos chamar de átrios e as inferiores nós vamos chamar de ventrículos. Então aqui, ó, átrio, átrio, ventrículo, ventrículo. Então nós vamos ter o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Como que é feita a ligação entre eles? A ligação entre eles é do átrio direito para o ventrículo direito e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Sem comunicação entre os lados, sem comunicação entre o lado direito e o lado esquerdo. E cada lado é responsável por uma circulação, ou a pequena circulação ou a grande circulação. Então, vem aqui comigo. Nós temos 2 tipos de circulação. A pequena circulação, que também é chamada de circulação pulmonar, ou a grande circulação, que é a circulação sistêmica, onde o sangue vai para o corpo inteiro. Então, na primeira circulação, o sangue sai ali do coração, vai para o pulmão e volta para o coração. E na grande circulação, o sangue sai do coração, vai para o corpo inteiro para voltar de novo para o coração. Cada lado é responsável por um desses tipos. O lado direito pela pequena circulação, pela circulação pulmonar, e o lado esquerdo pela grande circulação, a circulação sistêmica. Vamos ver aqui então. Outra coisa, volta aqui para mim, volta aqui para mim. Nós temos que lembrar que o sangue ele chega no coração através das veias e sai do coração através das artérias. Então, grava isso. O sangue vai chegar no coração através das veias e vai sair do coração através das artérias. Agora vamos para o desenho. Por meio aqui dessa veia aqui, cadê a veia aqui? Por meio aqui da veia cava, o sangue vai chegar no coração. Vai entrar no ventrículo direito. Deixa eu pegar o outro aqui e fazer o caminho do sangue aqui, ele vai entrar
no coração aqui, através da veia cava, no ventrículo, no átrio direito. Depois, vai abrir aqui a válvula tricúspide e o sangue vai sair do átrio direito e vai para o ventrículo direito. O sangue está aqui. E agora, ele passa para o átrio esquerdo? Não. O sangue vai sair aqui através da artéria pulmonar e vai fazer a pequena circulação. Então, essa aqui é a pequena circulação. Agora, nós vamos ver sobre a grande circulação. Por quê? O sangue estava lá, né? Foi para o pulmão, agora ele vai voltar. Para voltar, ele volta aqui pela veia pulmonar e vai entrar aqui no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo vai abrir a válvula mitral, o sangue vai descer aqui para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, o sangue vai sair aqui pela artéria aorta. E essa é a grande circulação. Vamos de novo, então. O sangue ele vai chegar pela veia cava no átrio direito, depois ele vai para o ventrículo direito, vai sair desculpa, gente. Ele vai sair do coração, depois ele vai sair do coração pela artéria pulmonar. Saindo do coração pela artéria pulmonar, ele vai fazer a pequena circulação. Ele vai voltar para o coração pela veia pulmonar, aí ele vai entrar, o sangue vai entrar no átrio esquerdo, depois ele vai para o ventrículo esquerdo e vai sair pela artéria aorta para fazer a grande circulação no restante do corpo, fazer a circulação sistêmica. É isso que a gente precisa lembrar. Outra coisa que a gente precisa também lembrar é do movimento do coração. Como assim do movimento do coração? Da sístole e da diástole. Vamos para o próximo. Olha aqui o nosso desenho. Nesse GIF que tem aqui, a gente consegue ver a passagem do sangue. Ó, entrou pelo átrio direito, agora ele está aqui, ó, no ventrículo direito. Agora ele vai sair do ventrículo direito e vai fazer a pequena circulação. Ele entrou de novo aqui pelo átrio esquerdo, agora ele está no ventrículo esquerdo e ele está saindo do ventrículo esquerdo para o restante do corpo. Esse ciclo completo aqui a gente já viu que ele forma os batimentos cardíacos. A gente precisa lembrar que o movimento que vai fazer a ejeção desse sangue, que vai fazer o sangue passar do átrio para o ventrículo, para a veia, para a artéria, isso tudo a gente vai chamar de sístole e diástole. Sístole, deixa eu mudar aqui a cor de novo. Sístole e diástole. A sístole vai ser a contração do ventrículo esquerdo e a diástole, o relaxamento do ventrículo esquerdo. Gente, quando a gente estiver falando de sístole e diástole, a gente vai estar falando só do ventrículo esquerdo. Lembrem-se disso. Quando a gente vai falando de sístole e diástole, a gente vai estar falando do ventrículo esquerdo. E a sístole e diástole nada mais é do que a contração e o relaxamento do coração. Quando você está com uma bisnaguinha de ketchup, você faz um furinho ali na ponta e você vai precisar apertar aqui no ketchup para sair o ketchup de dentro do saquinho dele. É a mesma coisa aqui que acontece com o coração. Dá para a gente fazer essa analogia aqui. Precisa ter uma força de contração para que o sangue ele seja ejetado. E no relaxamento, que seria a diástole, o sangue vai encher aquela câmara. Então, vamos lá. Ventrículo esquerdo. Quando ele está em diástole, ele está enchendo de sangue. Quando ele está em sístole, quando ele está contraindo, ele está ejetando, ele está expulsando o sangue dali. E é importante a gente lembrar que o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, eles não vão estar no mesmo momento de sístole ou diástole. Enquanto
enquanto o ventrículo esquerdo ele está relaxado, ele está enchendo aqui, então o átrio está ejetando o sangue para o ventrículo. E quando o ventrículo, aqui embaixo, quando o ventrículo está ejetando, está contraindo para ejetar o sangue para o resto do corpo, o átrio está aqui enchendo para depois ejetar o sangue para o ventrículo. Então vamos acompanhar aqui as minhas mãos. De cima, átrio, de baixo, ventrículo. Enquanto o átrio está em diástole, o ventrículo está em sístole. Quando o átrio está em sístole, o ventrículo está em diástole. Então, eles ficam nesse movimento aqui, ó. Eles ficam nesse movimento, ejetando e enchendo de sangue para ejetar para a próxima câmara. É isso. É essa a sístole e a diástole. E quando a gente fala de pressão diastólica e pressão sistólica, é a pressão de contração do ventrículo e a pressão de relaxamento do ventrículo. Vamos para a próxima aqui. Quando a gente fala aqui, ó, de valor sistólico, então a gente já viu que é o valor da contração no ventrículo esquerdo, o valor ejetado ali, o valor da pressão ejetada pelo ventrículo esquerdo. E o valor diastólico aqui é o relaxamento do ventrículo esquerdo, a pressão ali, exercida. Quando a gente vai referenciar a pressão do nosso paciente, a gente não fala que está em 12/8, como é popularmente dito. A gente fala que está em 180/80. A gente fala o valor completo. Então, 120/80. Esse primeiro valor é o valor sistólico e o segundo valor é o valor diastólico. Milímetros de mercúrio. Essa é a nossa unidade aqui, tá bom? Então, o primeiro valor é o valor sistólico da pressão e o segundo valor é o valor diastólico da pressão. E a nossa unidade aqui é o milímetro de mercúrio. Sobre a circulação, para a pressão arterial, é esse o básico que nós precisamos saber. Nós precisamos saber como é feita a pequena e a grande circulação, nós precisamos saber sobre os átrios e as veias, sobre as artérias e as veias, nós precisamos também saber o que é sístole e o que é diástole, como é feito o bombeamento do sangue do coração para o corpo e nas câmaras do coração. E precisamos também saber que na nossa referenciação, quando nós vamos anotar a pressão, o primeiro valor é o valor sistólico e o segundo valor, o valor diastólico. E não se esqueça, sístole, contração do ventrículo esquerdo, diástole, relaxamento do ventrículo esquerdo. E a unidade de medida, milímetros por mercúrio. Agora que nós já sabemos disso, vamos agora saber quais são os valores, os nossos valores de referência para a pressão arterial. Vamos na tela aqui comigo. Nós precisamos aprender 3 termos novos: hipotensão, normotensão e hipertensão. Esses 3 termos aqui. Hipotensão vai ser a pressão baixa. Normotensão é a pressão está normal. E hipertensão, a pressão está alta, a pressão está elevada. A gente precisa saber todos esses 3 termos, decorados mesmo. A gente precisa aprender, não é decorar, a gente precisa aprender esses 3 termos aqui. Segundo os valores trazidos pela referência da Potter, abaixo de 90/60, de 90 sistólico e de 60 diastólico, nós consideramos hipotensão. Normotensão está ali na faixa de 120/80. E hipertensão está acima de 140/90. Gente, isso aqui é importantíssimo, importantíssimo que você saiba. Porque isso aqui é extremamente importante que você saiba. Você vai fazer isso todos os dias da sua vida assistencial.
você vai aferir pressão todos os dias da sua vida assistencial. E quando você, principalmente quando você é o único profissional de saúde da sua família, todo mundo vai querer aferir pressão. Todos os vizinhos vão lá, todo mundo vai querer aferir a pressão com você. E você precisa saber quais são os valores, você precisa saber se está alterado ou não. E quando você estiver monitorando o seu paciente na unidade de saúde, você precisa saber se ele está hipotenso, normotenso ou hipertenso, para você passar esse feedback para os enfermeiros e para os médicos também, para que eles venham entrar com uma intervenção. Então é super necessário que você saiba o que você está monitorando. Não é só chegar lá, colocar um aparelho medidor de pressão digital e pronto, anotar o valor e vida que segue. Não, você precisa saber se tem alguma alteração, ok? Então hipotensão, normotensão e hipertensão. Hipotensão, a pressão está baixa, normotensão, a pressão está normal e hipertensão, a pressão está elevada. Outra coisa, às vezes não, é bem variável esse valor de hipotensão e de hipertensão. Por que o valor de hipotensão e hipertensão é variável? Tem gente que quando a pressão está 10 já, quando a pressão está 100 por 60, 100 por 70, ele já tem todos os sintomas ali que tá hipotenso. Para a pessoa ali a pressão já é baixa. Para mim não, para mim eu tô com a pressão 90 por 60 e tô tranquila. Então, variável também de paciente para paciente. Por isso que você tem que perguntar também quanto costuma geralmente dar o valor da pressão da pessoa. Mas isso a gente vai ver nas recomendações agorinha. Então, vamos lá. Hipotensão, pressão baixa. Normotensão, pressão normal. Hipertensão, pressão elevada. Pressão arterial. É legal lembrar disso aqui. Arterial. Pressão arterial. Primeiro valor é o quê? Sístole. Segundo valor é diástole. Hipotensão, abaixo de 90 por 60. Normotensão, entre 120 e 80. Hipertensão, acima de 140 por 90. Isso tudo, milímetro de mercúrio, que é a nossa unidade. Vamos seguir, então. Recomendações para o paciente. A gente não vai, de qualquer forma, chegar e já aferir a pressão do paciente. Isso aqui é importante, esses 5 minutos em ambiente calmo que eu vou falar agora, é importante principalmente para quem está ali na unidade básica de saúde, uma UBS, uma UPA, que o paciente, ou no pronto-socorro também do hospital, que o paciente está chegando ali, ele não está internado com vocês. Então, você não sabe se ele veio andando, o que aconteceu com ele antes dele chegar ali para você. Então, primeira recomendação que você precisa dar para o seu paciente, o repouso maior ou igual a 5 minutos. Ele tem que ficar parado, quieto, por 5 minutos ou mais, para você conseguir aferir a pressão dele. Ele não pode estar agitado, ele precisa estar em repouso por pelo menos 5 minutos. Então, se o paciente chegou agitado e dá, afere minha pressão aqui, afere minha pressão. Espera, vai dar alteração. Então, senta o paciente, acalma o paciente, deixa ele ali ficar tranquilo e repousando por pelo menos 5 minutos para depois você ir aferir a pressão. Vamos voltar. Não conversar durante a medida. Isso aqui a gente já sabe de cor e salteado, né? Não pode conversar durante a medida. Não fazer uso de bebidas com cafeína ou cigarro 30 minutos antes. Por quê, gente? Porque dá alteração no valor da pressão. Tudo isso aqui é recomendação para não dar alteração no valor da pressão arterial. Nós precisamos minimizar os riscos de erro. Esvaziar a bexiga. Quanto mais líquido, mais elevada a pressão. Ele precisa estar com a bexiga esvaziada. Perguntar qual é o valor que costuma dar na aferição. Foi o que eu tinha dito para vocês anteriormente, para a gente ter um comparativo de quanto que normalmente está a pressão daquele paciente. Essas recomendações aqui você vai dar para o paciente, ele não é obrigado a saber de nada disso aqui. Quem é obrigado a saber disso aqui somos nós, que somos profissionais da saúde e vamos estar lá prestando o cuidado, a assistência ao paciente. Nós que precisamos saber dessas recomendações e precisamos passá-las
para o nosso paciente. Então, chegou o paciente para você, você precisa aferir a pressão arterial dele, você vai perguntar se ele está com vontade de ir no banheiro, se ele está com a bexiga cheia, às vezes ele está com vergonha, você oferece, vai lá no banheiro. Você tem que perguntar também se ele fumou ou se ele bebeu café, alguma bebida com cafeína nos 30 minutos antes. Você tem que ver o estado de agitação do seu paciente, deixar ele em repouso também. E você tem que perguntar para ele qual é o valor que costuma dar. Não se esqueça dessas recomendações, nós precisamos minimizar os erros, pessoal. Vamos avançar. Essas aqui já são as recomendações para a técnica. Aqui a gente já vai falar da técnica. Antes de falar da técnica, eu preciso lembrar a vocês que a gente precisa de prática, tá? Só a teoria, só assistir aqui o vídeo não vai fazer com que de primeira você afirme uma pressão com o valor correto. Você precisa de prática, tá bom? Eu vou falar dos sons aqui e é só na prática que você vai pegar o costume de saber qual é o primeiro e qual é o quinto som de Korotchkov, que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então vamos voltar para a tela. Primeiro, nós precisamos posicionar o paciente sentado e com o braço elevado. O braço do paciente não pode ficar pendente para baixo, mas ele não fica na vertical, tá? O braço não pode ficar na vertical. Segundo, palpar o pulso radial. Olha aqui. Nós vamos palpar aqui o pulso radial do nosso paciente, ok? Palpou o pulso radial aqui. Não se esqueça que você não pode apoiar o polegar na parte de baixo, tá bom? Aqui, porque corre o risco de você sentir o seu próprio pulso. Então, com esses dois dedos, o indicador e o dedo médio, você vai colocar aqui e vai sentir o pulso radial do seu paciente. Depois, eu vou palpar o pulso braquial do meu paciente. Uma dica, se você vir daqui e ver na diagonal aqui, se você cruzar do radial para cá, para a fossa cubital, você vai conseguir sentir o pulso braquial. Então tenta aí na sua casa agora. Pulso radial, cruza, sobe e palpa o pulso braquial. Vamos voltar? Beleza, então eu já palpei o pulso radial, já palpei o pulso braquial, já achei onde é que estão os dois aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o manguito. O que é manguito? Esfigmomanômetro é esse aqui. Esfig. E esse aqui é o estetoscópio, o esteto. São esses dois itens que a gente vai usar para aferir a pressão do nosso paciente, ok? Esse aqui é o digital, que ele é bem mais fácil e intuitivo de usar, não é? Mas a gente vai falar sobre esses dois aqui, o esteto e o esfig. Manguito, essa parte aqui, ó, a gente vai... Opa, aqui o manguito, deixa eu apagar aqui. A gente vai, então, com o manguito, o que diz aqui pra gente? A gente vai posicionar o manguito 2,5 centímetros acima da fossa antecubital. Aqui, ó. A gente vai posicionar o manguito 2,5 centímetros, mais ou menos isso aqui, acima da fossa antecubital e vai centralizar rente à artéria braquial, que você já achou, ok? Então tá, vamos voltar, opa. Já posicionei o manguito. O que eu vou fazer agora? Eu vou insuflar até desaparecer o pulso radial. Como assim? Olha, volta aqui para mim. Meu manguito tá aqui. Meu manguito tá aqui com o esfig. O esfig, ele vai ter... Eu vou precisar que vocês olhem aqui. O manguito tem essa pera... O manguito não, desculpa. O esfigmomanômetro, ele tem essa pera aqui. Com essa pera, você vai insuflar esse bracelete. E aqui no manômetro, a agulha dele vai subindo, tá bom? E quando você desinsuflar, nessa válvula aqui,
a agulha do manômetro vai caindo. Então, ok. Eu tô aqui com o manguito já posicionado, centralizado, 2,5 centímetros acima da fossa antecubital e eu vou centralizar com a artéria braquial. Beleza, já coloquei tudo aqui. Agora eu vou insuflar aqui e vou insuflar até desaparecer o pulso radial. Então, no mesmo tempo que eu estou insuflando, eu ainda estou aqui sentindo a artéria radial do meu paciente. E eu vou insuflar até ela parar de bater, até eu parar de sentir. Volta aqui. Insuflar até desaparecer o pulso radial. Ok, quando o pulso radial desapareceu, eu vou observar no manômetro e vou ver onde é que a minha agulha está marcando. E eu vou ter que anotar o valor daquela, o valor que está dando naquela agulha, que é o valor da pressão sistólica, que é até onde a gente pode insuflar, é o nível máximo de insuflação. Depois, eu vou desinflar rapidamente e esperar para fazer a parte 2 da minha técnica. Gente, esse não é o valor final, tá bom? Essa é só a primeira parte. A aferição da pressão é dividida em duas partes. Então, essa é a primeira parte, onde você vai anotar o valor da pressão sistólica mediante o desaparecimento da artéria radial. E depois, o próximo passo é quando a gente realmente vai escutar com o esteto para a gente saber qual é o real valor sistólico e diastólico da pressão arterial do nosso paciente. Beleza? Então, todos esses passos dessa primeira etapa, eles servem para dar para a gente o valor máximo de insuflação. Ok? Então, vamos avançar. Depois que eu fiz tudo isso e já anotei o valor máximo, vamos dizer que eu insuflei até dar 120. E 120 foi o valor. Vamos só cogitar essa hipótese aqui. Agora eu vou começar a parte 2. Eu vou posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial. Que parte do estetoscópio que eu vou posicionar sobre a artéria braquial? O diafragma, essa parte aqui. Essa parte eu vou colocar em cima da artéria braquial, que eu já senti, eu já sei onde está. Inclusive, meu manguito já está centralizado com ela. Coloquei o estetoscópio sobre a artéria braquial. As olivas é a parte que a gente coloca aqui nos ouvidos, tá bom? Elas têm que estar voltadas para frente. Depois que eu fizer isso, eu não preciso mais ficar segurando o pulso, tá bom? Eu não preciso ficar aqui sentindo a artéria radial. Eu vou insuflar agora o manguito rapidamente até 30 milímetros de mercúrio acima da pressão sistólica que eu registrei no passo passado. Então, eu vou insuflar o manguito até 30 milímetros de mercúrio acima da pressão máxima que eu vi na etapa passada. Na etapa passada, a gente fez a hipótese que a gente viu que a gente sentiu o pulso até 120. Então, agora, eu vou insuflar aqui o manguito até 150, porque é 120 o valor que eu anotei, mais 30 milímetros de mercúrio. Beleza? Quando eu insuflei até 150 milímetros de mercúrio, eu vou começar a desinflar o manguito agora, devagar. Eu vou desinflar o manguito lentamente, porque agora eu vou ter que escutar. Agora eu estou escutando os sons, eu não estou mais sentindo o pulso, agora eu estou escutando os sons através do estetoscópio. Então, eu vou desinflando enquanto eu observo o manômetro. O primeiro ponto de batida, o primeiro som que der, o primeiro tum que der, o primeiro som de batida, que a gente chama de som de Korotkov, isso aqui é porque Nikolai Korotkov, que foi um médico que descobriu esses sons, que nomeou os sons e ficou com o sobrenome dele. Então, é som de Korotkov. O primeiro som que a gente escutar é o valor da pressão sistólica. O último som que a gente escutar é a pressão diastólica.
Então, o primeiro som, que é a primeira etapa do som de Korotkov, existem 5 etapas do som de Korotkov. O primeiro som, a primeira etapa, o primeiro som audível é a pressão sistólica. Então, você está escutando. Você não está escutando nada enquanto você está desinsuflando. Aí, de repente, você escuta um som. Tum. Aí, você vai olhar no manômetro e você vai anotar aquela pressão, porque ela já é a pressão sistólica do seu paciente. Aí, você vai ficar escutando. Tum, 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 enquanto você vai desinflando. Aí vai chegar um ponto que você não vai escutar mais. O último som que você escuta, ele vai ficando bem fraco, Aí o último som que você escutar, você anota de novo, porque já esse o valor da pressão diastólica. Então, vamos voltar. O último ponto de batida audível, que é o quinto do som de Korotkov, é a pressão diastólica, o quarto ou quinto. Quando a gente anotou, então, os valores, vamos dizer que aqui bateu quando eu desinflei, o primeiro som eu escutei quando lá no manômetro estava marcando 110. Então, 110 é a pressão sistólica do meu paciente. Aí eu fui desinflando, e o último som audível que eu escutei estava em 70. Então, eu vou anotar 70, que é o valor da pressão sistólica. Então, como ficou a pressão do meu paciente aqui? 110 por 70 milímetros de mercúrio. Esse aqui é o valor da pressão sistólica e da pressão diastólica, da pressão arterial do meu paciente. Como eu disse para vocês no início, é complicado realmente a gente ter uma noção prática, a gente vendo só a teoria. Mas quanto mais você for treinando na sua casa e no sistema de saúde também, nos seus estágios, você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil de você perceber esses sons de Korotkov, de você acertar, de você ser assertivo no valor da pressão arterial do seu paciente, ok? Não esquecer. O que a gente não pode esquecer? Vamos voltar para a tela aqui. O manguito a gente tem que colocar sem folgas, não pode ficar folgado, tá bom? No braço do meu paciente. 2 a 3 centímetros da fossa cubital, a gente já viu que o correto é 2,5 centímetros, tá bom? O mais assertivo. Tem que insuflar rápido e desinflar lentamente. Isso aqui, ó, é só para a gente ter uma noção de 2 milímetros por segundo desinsuflando. E ao escutar, mais ou menos 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som, para você ter certeza do desaparecimento completo dos sons, para você ter certeza do valor da pressão diastólica. Então, se eu auscultei o último som em 60 milímetros de mercúrio, eu vou escutar ali até dar uns 30 milímetros de mercúrio para eu ter certeza do último valor que eu escutei, o último som em 60 milímetros mesmo, ok? Então, já mostrei para vocês aqui os equipamentos, quais são que a gente vai usar. E esses exercícios aqui, a gente vai resolvê-los rapidamente agora, que eles são provas de concurso especificamente voltadas para a pressão arterial. Vamos ler o que elas estão pedindo para a gente. Esse concurso aqui foi de uma prova de 2016. Todas as questões são de prova de técnico de enfermagem, ok? Então, diz assim nessa questão. No procedimento para aferição de pressão arterial é correto a. Deixar o paciente em posição ortostática com o braço pendente. Vem para mim. Posição ortostática, uma posição reta, uma posição ereta, sim, em pé. Então, o paciente fica em pé, com o braço dele fica pendente aqui, para a gente aferir a pressão? Não, né? Então, essa alternativa já não está correta. A questão pede a correta, então já não é a letra A. B. Colocar o manguito do esfigmomanômetro 3 centímetros abaixo da fossa cubital. Não. A gente viu aqui, nessa primeira parte, que o manguito ele precisa estar 2,5 centímetros acima da fossa antecubital.
A questão traz pra gente, a alternativa traz pra gente, que tem que estar 3 centímetros abaixo da fossa cubital, não é? Então já tá errado. C. Certificar-se de que o paciente está com a bexiga cheia. Então você tem que ter certeza que o paciente está com a bexiga cheia para você começar o procedimento de aferição da pressão arterial. Olha só como essa pergunta aqui é maldosa. Por quê? Porque você sabe que o paciente ele não pode estar, você tem que se certificar que ele tem que estar com a bexiga vazia. Se ele tiver com a bexiga cheia, não pode certificar, você tem que ter certeza que o paciente está com a bexiga vazia antes de você começar a aferição da pressão arterial. Então, a alternativa C traz pra gente que a gente tem que certificar que o paciente está com a bexiga cheia. Já está errado. D. Insuflar o manguito vagarosamente até 100 milímetros de mercúrio. Não existe um valor exato para você insuflar o manguito. Você tem que insuflar na parte 1 até o pulso radial desaparecer e na parte 2 você tem que insuflar até 30 milímetros de mercúrio acima do que você já viu na parte 1. Então, tá errado isso aqui. Não tem valor pré-estabelecido para insuflar o manguito. Então, se de A até D está errado, provavelmente a E é a nossa correta, né? Então, é solicitar ao paciente que não fale durante o procedimento. Corretíssimo. Essa aqui é a nossa alternativa. Ok? Vamos avançar. Próxima questão. Essa aqui é de 2020, ó, desse ano. A pressão arterial é definida como a medida da pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias, quando o sangue é ejetado na corrente sanguínea pelo ventrículo esquerdo. Tudo correto até aqui, tudo certo. Para evitar erros na aferição e obter o melhor resultado da PA, é correto afirmar que o paciente deve A. Realizar atividade física moderada antes da aferição. Não mesmo. O paciente ele precisa ficar em repouso 5 minutos antes, então ele não pode ter tido atividade física. B. Estar na posição sentada, manter o tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira e pernas relaxadas sem cruzar. Estar na posição sentada, manter o tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira e pernas relaxadas sem cruzar. Bom, até agora sim, né? Então vamos para C. É correto afirmar que o paciente deve comer, fumar, ingerir bebida alcoólica ou cafeína antes da medida. Errado. É tudo que ele não pode fazer, né? Ele não pode fazer nada disso. D. Manter o braço posicionado verticalmente alinhado ao corpo durante a medida. Verticalmente. Gente, vertical, né? Então vamos lá. Horizontal, vertical. Então aqui está dizendo que o braço do nosso paciente ele tem que estar na vertical. Ou assim para cima ou para baixo, né? Ele está na vertical. Não é. Está errado. Próxima questão. Posicionar-se em decúbito ventral. Não. Decúbito ventral não. Caso esteja acamado. Então, o correto aqui realmente é a nossa letra B, alternativa B. O paciente deve estar na posição sentada, manter o tronco recostado e relaxado no encosto da cadeira e pernas relaxadas sem cruzar. Então, é isso, gente. É isso que a gente precisa saber sobre a pressão arterial. Agora, é só você treinar mais em casa, treinar também no seu estágio, treinar no laboratório, para conseguir realmente manusear o esfígio, o esteto e conseguir uma aferição certeira da pressão arterial do seu paciente, ok? Vamos continuar aqui nesse mesmo bloco sobre a frequência cardíaca e a gente encerra a nossa série de sinais vitais, beleza? Então, fica aqui comigo. Frequência cardíaca. O que é a frequência cardíaca? O número de vezes que o coração vai bater por minuto. Por minuto. Lembra quando eu falei da frequência respiratória? Eu também falei que as incursões respiratórias eram medidas por minuto. A mesma coisa da frequência. A gente vai ver por minuto. Então, a gente vai medir, a gente vai contar a quantidade de pulsações ali durante 1 minuto para dar a frequência cardíaca, o número de vezes que o coração bate em 1 minuto.
A gente faz essa medida mais indireta nas artérias que são mais próximas da superfície. Essas artérias são a carotídea, a braquial, a radial e a femoral. Carotídea, braquial, radial e... radial aqui não, hein? Radial e femoral. Então, deixa eu colocar de cores diferentes aqui, que eu acho que fica melhor de visualizar. Vamos lá, então. Carotídea está aqui. Essa é a artéria braquial aqui. Eita, que eu não consigo mais aqui, ver. Não estou conseguindo mais mudar aqui a cor da caneta. Então, vai desse jeito mesmo. Radial está aqui e femoral está aqui. Eu posso, então, palpar para sentir a pulsação da artéria mais fácil nessas artérias que estão mais próximas da superfície. Então, na femoral, na carotídea, na radial e na braquial. Lembrando que eu não posso apoiar o polegar, tá bom? Só com esses dois dedos mesmo. Recomendações para o procedimento. Palpar o pulso com as polpas digitais do dedo indicador e do dedo médio. Não apoiar o polegar no braço do paciente. Contar, aqui não é cortar, tá? Aqui é contar. Contar a quantidade de pulsação por 1 minuto e anotar o valor com a unidade de medida BPM, que é batida por minuto. BPM, então, é batimento, batimento por minuto. Batimento por minuto. Beleza? Então, gente, é muito importante que vocês verifiquem, que vocês contem por 1 minuto exato, tá? Sem jeitinho brasileiro, sem essas manias de ficar contando 30 segundos multiplicando por 2, nada disso, tá bom? Conta por 1 minuto certeiro, porque na frequência cardíaca, além do valor que a gente vai contar, a gente vai ver se o pulso está cheio, se o pulso está fraco, se o pulso está rítmico ou se ele está sem ritmo nenhum, se ele está arrítmico, beleza? Quando ele está rítmico, é quando ele está batendo ali na mesma frequência, no mesmo ritmo, sem mudar, sem variação. Quando ele está rítmico, ele está batendo de um jeito, aí ele para, bate de outro jeito. A gente precisa contar 1 minuto para a gente não perder nenhum ponto de arritmia do nosso paciente. Vai que a gente conta ali por 30 segundos, está tranquilinho, depois começa uma arritmia. Então, a gente precisa contar por 1 minuto. Valores. Bradicardia. Agora eu consegui mudar a cor. Bradicardia. A frequência cardíaca está diminuída. Abaixo de 60 BPM. Normocárdia. A frequência cardíaca está normal. Entre 60 e 100 BPM. Então, segunda referência da porta, gente. Então, a normocardia é entre 60 e 100 batidas por minuto. Taquicardíaca, a frequência está elevada, está acima de 100. Acima de 100 está taquicárdico, a frequência está elevada. Não se esqueça desses termos, bradicardia, então a frequência cardíaca está diminuída. Normocardia está normal, taquicardia está elevada. De 60 a 100 é normocardia, abaixo de 60 bradicardia e acima de 100 taquicardia. Beleza? Então vamos avançar. É isso, gente. A gente já falou da frequência respiratória, então a gente encerra o nosso módulo de sinais vitais aqui. Faltava só a gente falar da pressão arterial e da frequência cardíaca. Assim, a gente não falou da dor, que é o 5º e o último sinal vital. Dor. A dor é muito subjetiva.
não tem como você ter uma certeza exata do nível ali de dor do seu paciente. Então você precisa acreditar sim na dor do seu paciente. Mas para a gente medir também, a gente tem alguns macetes, a gente tem algumas formas. A gente tem a escala numérica, a gente também tem a escala visual e a gente consegue ver também através das expressões faciais do nosso paciente e da verbalização. A gente precisa que ele fale para a gente como que ele está sentindo essa dor, se está muito forte, se está muito fraca, como que ele está. Escala numérica. Como é feita a escala numérica? A escala numérica é comumente feita e medida de 1 a 10. Esse aqui é um nível. A gente vai perguntar de 0 a 10. A gente vai perguntar de 0 a 10 quanto está a dor desse paciente. Aí aqui vai um macete. Fala para ele que 0 é a ausência de dor. Ele não está sentindo dor nenhuma. E 10 é a dor mais forte que ele já sentiu na vida. Para ele ter com o que comparar, para ele ter um ponto de referência com que ele vai comparar. Porque às vezes você pergunta para o paciente, de 0 a 10, quanto é que está a sua dor? Ele vai falar 10, 15, mas ele nem sabe um ponto de referência. Você tem que falar para ele, olha, lembra da pior dor que você já sentiu na vida. Agora compara com essa dor que você está sentindo agora. De 1 a 10, quanto que está essa dor? Sendo que 10 é a mais forte que você já sentiu na vida, de 0 a 10, e 0 é a ausência de dor, você não está sentindo dor nenhuma. Aí ele vai te dar com mais precisão qual é o nível ali de dor dele. Outro jeito que a gente pode fazer é a escala. É uma escala visual, que a gente... Essa caneta aqui não está me ajudando hoje. Que é uma escala mais visual. Essa escala aqui a gente usa muito para pacientes que não conseguem verbalizar, tá bom? Seja eles de extremos de idade ou realmente que tem algum problema na fala. Então, essa escala visual a gente faz com carinhas, com os nossos famosos emojis também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui com desenhos, para vocês lembrarem. Então, a gente coloca uma carinha triste, uma carinha alegre, uma carinha que tá chorando. Deixa eu colocar uma lágrimazinha aqui. Muito feia essa minha lágrima aqui, mas enfim, uma carinha chorando, para ele apontar para você como que tá a dor dele ali. Se ele tá triste, se ele tá feliz, se tá dando para aguentar, se não tá, se tá doendo demais. Então a gente tem que usar desses macetes para a gente conseguir interpretar o valor de dor daquele paciente. E gente, lembrem-se, a dor ali, só quem realmente tem certeza é o paciente. Você não pode subestimar a dor da outra pessoa, tá bom? E tem que acreditar sim no que ela tá dizendo. Tô sentindo muita dor, então ela tá sentindo muita dor. Se ela não tá dizendo que não tá sentindo dor nenhuma, tá sentindo dor nenhuma. A gente tenta ali manejar e conversando pra gente ter uma noção do nível de dor dessa pessoa. E a gente tem que anotar. Lembrem-se, todos os valores, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, o nível de dor também, tudo tem que estar anotado. Lembra disso, o que não foi anotado não foi feito. O que não foi anotado não foi feito. O que não está escrito não foi feito. Então anotem tudo, tá bom? A gente precisa ter um controle, a anotação de enfermagem é importantíssima. Então, era isso, gente. Não se esqueçam desses detalhes. Treinem bastante, treinem em casa, no laboratório, quando vocês forem para o estágio também. Pega o marido, a esposa, os filhos, mãe, pai de cobaia. Vai tentando aferir a pressão, vai vendo a frequência cardíaca deles, respiratórias. A gente precisa treinar, a gente precisa de prática. E também não se esqueçam dos valores teóricos e a teoria é super importante. Se perdeu alguma coisa do vídeo, volta o vídeo do início. E se você também não entendeu alguma coisa, manda uma mensagem para mim, eu vou deixar aqui. Vou escrever aqui quando a tela branca vier.
esse aqui é o arroba das minhas redes sociais. Pode me mandar uma pergunta que eu respondo. Não ficou claro, não concordou com alguma coisa? Pode me mandar uma mensagem que a gente vai ter uma troca de conhecimento, beleza? Então, nós acabamos a nossa série de sinais vitais aqui e nós vamos voltar nos próximos vídeos com o restante da matéria de Introdução à Enfermagem 2. Muito obrigada, gente. A gente se vê na próxima.